Perdeu algum dos dedos durante o trabalho? Sofreu algum acidente em que ocorreu a amputação de um ou mais dedos, ou até mesmo de alguma falange? Fica até o final desse vídeo, pois irei te explicar todos os seus direitos. Prazer, eu sou o Bruno Gomes Ribeiro, sócio advogado da Gomes Ribeiro Advocacia, escritório especializado em doenças e acidentes relacionadas ao trabalho. Recentemente, fomos procurados no escritório por um senhor que sofreu um acidente de trabalho, no qual ele perdeu a primeira falange do polegar esquerdo. Ele trabalhava numa indústria que produzia peças de motocicleta e, dentre suas funções, ele tinha que operar uma máquina que era como se fosse uma prensadora. E durante suas atividades, ocorreu uma pane nessa máquina, né, que infelizmente acabou pegando parte do polegar dele, né, e de imediato já ocorreu a amputação desse dedo, né. E aí ele procurou o escritório para que nós tomássemos as medidas cabíveis, tanto judiciais aí, junto à Justiça do Trabalho, bem como junto ao INSS também. Então esse vídeo que eu vou explicar para você, eu vou separar ele em dois tópicos. Primeiro eu vou falar da parte trabalhista e segundo a parte previdenciária, a parte do INSS. De início é importante ficar claro que assim que ocorre um acidente de trabalho, a gente observar de quem que foi a culpa do acidente, certo? Se foi culpa do funcionário, se foi culpa da empresa, se foi culpa de ambos, que isso pode acontecer também, né? Enfim, mas onde eu quero chegar é a questão que tem que ficar claro que a culpa não foi do funcionário para que seja possível entrar no Justiça do Trabalho e pleitear uma indenização. Quer seja por ação ou omissão da empresa, né? Deixou de entregar um EPI, deixou de fornecer um curso, certo? Então, esse é o ponto-chave. Não sendo a culpa sua para a causa do acidente, vão surgir 3 direitos, a princípio, que você tem logo de cara em razão de um acidente de trabalho. O primeiro deles é o próprio dano moral, em razão do próprio acidente, né? Só por ter sofrido acidente e estar sofrendo com essa sequela, por si só, isso é passível de dano moral, certo? O segundo direito seria uma pensão mensal. Em razão da perda do membro, né, é que os dedos vão influenciar no valor da indenização. O polegar é o mais valioso, porque o polegar ele tem a função de utilizar a nossa mão como um pensamento. Faz um teste, tenta pegar um copo sem utilizar o polegar. Ele quem fecha a nossa mão. Então ele tem um valor diferenciado com relação aos demais. Nesse caso ele perdeu a primeira falange do polegar. Vai dar em torno aí de 15% de indenização, que é calculada da seguinte forma: pega 15% do salário dele e projeta pelo restante de vida que ele tem. O IBGE, em 2024, fala que o homem vive em média até os 79 anos de idade e a mulher até os 80, salvo engano, certo? Então, de 50 para 79, teria 29 anos de vida. Então, a gente pega 15% do salário dele e projeta por 29 anos de vida, certo? Pagos de uma vez só. Então, eu falei do dano moral, que é uma indenização que a gente já consegue pedir logo de início. Costuma colocar um valor entre 5 a 10 salários da pessoa, certo? Essa pensão mensal. E no caso de amputação, fica a questão do dano estético também. A amputação seria um dano já de médio e grave, né? A qualificação desse dano. Então, seria esses 3 danos: material, moral, quer dizer, material e o estético em razão da amputação, certo? E o que decorre também de acidente de trabalho é a estabilidade no serviço. No primeiro momento, no caso desse rapaz que nos procurou, ele ficou afastado por 3 meses pelo INSS e depois retornou ao trabalho. Assim que ele retorna ao trabalho, ele adquire 12 meses de estabilidade no serviço. Ele não pode ser dispensado durante 1 ano, exceto por justa causa, se cometer alguma falta grave que encerraria o contrato de trabalho dele. Então, a princípio, são esses 4 direitos: os danos que eu acabei de exemplificar e a estabilidade. Tem juízes também que condenam a empresa a arcar com ressarcimentos médicos, que gastar com o tratamento para recuperação. Agora eu vou entrar na segunda parte desse vídeo, que eu vou tratar um pouco mais sobre a questão previdenciária. Qualquer tipo de acidente que a pessoa acaba se afastando pelo INSS, num primeiro momento,
ela acaba recebendo o auxílio doença. Se no caso for no caso de um acidente, é o auxílio doença acidentário. No caso desse rapaz, voltando, ele ficou 3 meses afastado, 90 dias, recebendo o auxílio doença acidentário, e logo após ele retornou ao trabalho. Mesmo com a amputação, o INSS entendeu que ele estava apto a voltar ao trabalho. No entanto, houve uma redução da capacidade para ele trabalhar, principalmente do dedão, porque prejudica o pensamento. E isso também inclui os demais dedos também, prejudica a mão, perde a força, enfim. A partir do momento que ele tem a alta do INSS e volta a trabalhar, ele consegue pleitear no INSS um benefício que se chama auxílio acidente, como se fosse meia aposentadoria pelo restante da vida até o dia que ele se aposentar. O INSS tem regras um pouco rígidas para conceder esse benefício, falando desse decreto que regulamenta a concessão do auxílio acidente em razão de amputamento de dedos. Tem que ser mais de 2, tem que ser um acidente mais grave. No caso dele, vai ter que brigar na justiça. O INSS, apesar de entender que o acidente tem que ser mais grave para fazer jus ao auxílio acidente, a justiça entende que qualquer que seja a sequela, a lesão mínima que seja, já é passível de receber esse tipo de benefício, certo? E se for um caso muito grave, vamos dizer, a pessoa perdeu a mão, enfim, perdeu a visão, tem acidentes que são bem graves, gera também até o direito da pessoa se aposentar por invalidez. Vamos dizer que elas andam juntas, a aposentadoria por invalidez quanto o auxílio acidente. Espero que tenha gostado desse vídeo. Caso tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu irei próprio responder, certo? Um abraço e até a próxima.